Simbora, indesistíveis! Vamos continuar nossa leitura? Porque hoje você vai entender vários detalhes sobre o capítulo 22 de Números, que vão fazer você pensar e anotar muitos insights no seu caderno. Os temas principais que a gente vai ver aqui hoje são as tentativas humanas de amaldiçoar o que Deus abençoou, a cegueira espiritual diante do óbvio, a história da jumenta que fala. Eu acredito que você já conhece essa história, mas vai ver para um novo ângulo e a sua visão vai se ampliar para o início de uma guerra espiritual. Basta ficar comigo até o final deste vídeo para descobrir e ampliar o seu conhecimento. E aí, você está pronto? Pronta para iniciar? Antes de começar, eu vou te dar 7 segundos para você poder curtir esse vídeo e poder compartilhar com alguém que você ama no seu WhatsApp. Eu te agradeço desde já. Vamos lá, então? Vambora! Agora! Então, vamos lá. Hoje eu vou ler nessa Bíblia aqui, a Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia católica, das edições paulinas, tá? E a gente vai dar continuidade à leitura. Bora! Bom, depois os filhos de Israel partiram e acamparam nas estepes de Moabe, além do Jordão, a caminho de Jericó. Balaque, filho de Sefor, viu tudo que Israel fizeram aos amorreus. Moabe tornou-se em pânico diante deste povo, pois era muito numeroso. Lembra, na época do Egito, o faraó também estava querendo acabar com aquele povo que estava crescendo em número? Pois é, aqui está acontecendo a mesma coisa com Moabe. Moabe teve pavor dos filhos de Israel. Ele disse aos anciãos de Midian: eis esta multidão que devora tudo ao redor de nós, como um boi devora a erva do campo. Balaque, filho de Sefor, era rei de Moabe naquele tempo. Mandou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, em Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos de Amaú. Disse-lhes: eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra, estabeleceu-se diante de mim. Vem, pois, eu te suplico, e amaldiçoa por mim este povo, pois é mais poderoso do que eu. Assim poderemos derrotá-lo e expulsá-lo da terra. Presta atenção. Pois eu o sei, aquele que tu abençoas é abençoado, aquele a quem tu amaldiçoas é maldito. Isso lembra alguma coisa a você? Vamos em frente. Os anciãos de Moabe e os anciãos de Madian partiram, levando nas mãos o preço do augúrio. Chegaram a Balaão e lhe transmitiram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: ficai aqui esta noite, e eu vos responderei segundo o que o Iavé me disser. Iavé, sempre que eu leio Iavé aqui nessa Bíblia, é Senhor, tá? E os principais de Moabe permaneceram com Balaão. Veio Deus a Balaão e lhe disse: quem são esses homens que estão contigo? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe, mandou-me dizer isto: eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra. Vem, pois, amaldiçoá-lo por mim. Assim poderei combatê-lo e expulsá-lo. Deus disse a Balaão: não irás com ele. Não amaldiçoarás este povo, pois é bendito. Levantou-se Balaão de manhã e disse aos príncipes enviados por Balaque: tornai a vossa terra, pois o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Levantaram-se os príncipes de Moabe e voltaram para Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a vir conosco. Balaque enviou de novo outros príncipes em maior número e mais importantes do que os primeiros. Foram ter com Balaão e lhe disseram: assim falou Balaque, filho de Sefor: eu te suplico, não recuses vir ter comigo, pois te concederei grandes honrarias, e tudo o que me disseres eu farei. Portanto, vem e amaldiçoa por mim este povo. Balaão deu aos enviados de Balaque esta resposta: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir
a ordem do Senhor, meu Deus, em coisa alguma, pequena ou grande. Agora ficai aqui esta noite, vós também, e ficarei sabendo o que o Senhor poderá me dizer ainda. Não tinha nem que perguntar mais ao Senhor, né? Depois do que ele já tinha dito. Mas vamos seguir a leitura. Veio Deus a Balaão durante a noite e lhe disse: não vieram essas pessoas para te chamar? Levanta-te e vai com eles. Contudo, não farás senão aquilo que eu te disser. Deus estava testando ele. Levantou-se Balaão de manhã, selou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. A sua partida excitou a ira do Senhor, e o anjo do Senhor se colocou na estrada para barrar-lhe a passagem. Ele montava sua jumenta e os seus 2 servos o acompanhavam. A jumenta viu o anjo do Senhor parado na estrada com a sua espada desembaiada na mão. Desviou-se da estrada em direção ao campo. Balaão, contudo, espancou a jumenta para fazê-la voltar à estrada. O anjo do Senhor se pôs então em um caminho estreito, no meio das vinhas, com um muro à direita e outro muro à esquerda. A jumenta viu o anjo do Senhor e encostou-se ao muro, apertando neste o pé de Balaão. Ele tornou a espancá-la outra vez. O anjo do Senhor mudou de lugar e se colocou em uma passagem apertada, onde não havia espaço para passar nem à direita nem à esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, caiu debaixo de Balaão. Balaão ficou enfurecido e espancou a jumenta a golpes de bordão. Isso já é a 3ª vez. Esse número te diz alguma coisa? Vamos em frente. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que te fiz eu para me teres espancado já por 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: é porque zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, já te haveria matado. Disse a jumenta a Balaão: não sou eu a tua jumenta? Peraí, vamos virar a página. Não sou eu a tua jumenta que te serve de montaria toda a vida e até o dia de hoje? Tenho o costume de agir assim contigo? Respondeu ele: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e viu o anjo do Senhor parado na estrada, tendo a sua espada desembaiada na mão. Inclinou-se e se prostrou com a face em terra. Disse-lhe o anjo do Senhor: por que espancaste assim a tua jumenta já por 3 vezes? Sou eu que vim barrar-te a passagem, pois com a minha presença o caminho não pode prosseguir. A jumenta me viu e devido à minha presença ela se desviou por 3 vezes. Foi bom para ti que ela se desviasse, pois senão já haveria matado. A ela, contudo, teria deixado com vida. Balaão respondeu ao anjo do Senhor: pequei. Não sabia que tu estavas parado diante de mim no caminho. Agora, se isto não te agrada, voltarei. O anjo do Senhor respondeu a Balaão: vai com esses homens. Somente não digas coisa alguma além daquilo que eu te mandar dizer. Balaão foi com os príncipes enviados por Balaque. Balaque soube que Balaão vinha e saiu ao seu encontro na direção de Ar-Moabe, na fronteira do Arnon, na extremidade do território. Balaque disse a Balaão: porventura não enviei mensageiros para chamar-te? Por que não viestes a mim? Na verdade, não estou em condições de honrar-te. Não estou em condição de honrar-te? Uma pergunta, né? Balaão respondeu a Balaque: eis-me aqui, junto de ti. Poderei eu agora dizer alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, eu a direi. Balaão partiu com Balaque e chegaram a Cariate-Ussó. Balaque imolou animais grandes e pequenos e ofereceu parte deles a Balaão e aos príncipes que o acompanhavam. Depois, ao amanhecer, Balaque tomou Balaão e o fez subir a Bamote Baal, de onde pôde ver a extremidade do acampamento. E a gente vai ficar por aqui e vamos agora refletir sobre este capítulo que a gente acabou de ler, né? Nós vimos grandes vitórias no capítulo anterior, né? 21, de ontem. E hoje você viu que o povo de Israel acampou perto de Jericó, nas campinas de Moabe. E o rei moabita, temendo Israel,
chamou Balaão para amaldiçoar aquele povo e afastar aquele povo por meios espirituais. E quem era Balaão? Um famoso evidente ou um adivinho do Oriente daquela época, ou seja, um profeta místico muito famoso, não só aqui na Bíblia, tá? Mas na arqueologia. Opa, veio outro livro junto. Mas era também um homem contraditório, que tentava equilibrar interesses pessoais com ordem divina e por aí vai. Balaão consultou Deus, que o proibiu de ir. Mas, insistindo, ele recebeu permissão, mas com restrições claras. Só que no caminho, Deus enviou um anjo para impedir Balaão. E a jumenta dele, que foi a protagonista inusitada deste capítulo, viu o anjo que Balaão não viu. E aí ela tentava se desviar e ele espancou ela 3 vezes. Deus abriu a boca da jumenta que falou com Balaão. E aí finalmente o próprio Balaão enxergou o anjo. O anjo que foi o mensageiro enviado pelo Senhor para direcionar Balaão. E aí ele reforçou que ele só poderia falar aquilo que Deus permitisse. E aí o capítulo termina com Balaque e Balaão se encontrando e preparando sacrifícios antes das futuras profecias. A gente viu que dessa vez o povo israelita está em segundo plano, mas ainda é o alvo da trama, porque esse aqui foi o início de uma guerra espiritual que foi aberta contra Israel no deserto. Mas Israel não estava nem sabendo o que estava acontecendo, gente, porque essa guerra ainda estava sendo tramada, arquitetada de forma invisível. E essa guerra vai reaparecer em várias gerações. E hoje nós estamos assistindo ainda essa guerra, em pleno século XXI, diretamente da nossa poltrona, de casa, o mesmo espírito trabalhando nessa guerra diabólica para expulsar Israel do mapa. Quem não desistir e for até o fim comigo, vai ver, acompanhar e saber de tudo. Então, quais são as lições que você descobriu hoje aqui? Que ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou, porque a bênção de Deus é irrevogável. Você viu aqui também quem realmente dirige a história. Mesmo quando pessoas poderosas tentam amaldiçoar, a bênção de Deus permanece. A ganância desvia até os mais capacitados, os mais espiritualizados, aquele com dons notáveis, desviando a sua missão. Mas Deus insiste a ensinar e advertir. E às vezes Deus fala com a gente assim de forma inesperada, até por uma jumenta, quando a gente está obstinado, porque não existe limitação para os métodos do Senhor. E aí quando a gente tenta forçar alguma situação contra a vontade de Deus, nós somos confrontados contra os obstáculos, mas também com a graça e advertência divina. Porque obediência parcial não é obediência verdadeira aos olhos de Deus, né? Que tal agora fazer algumas reflexões para tirar insights e anotar no seu caderno? Quem sabe no final você vai ter anotações suficientes para escrever um livro. Você gosta da ideia? Então vamos lá refletir. Será que você tem tentado mudar de rota ou manipular os planos de Deus para a sua vida? Mesmo que Ele já tenha mostrado qual caminho você deve trilhar? Em que áreas da sua caminhada espiritual você tem se deixado seduzir pela ganância ou pelo reconhecimento? Pensa nisso. Será que você está sensível aos sinais e às correções de Deus, mesmo quando acontece assim por meios ou por pessoas improváveis? E aí, me conta. Você está entendendo? Você gostou
Então compartilha esse vídeo com pelo menos 3 pessoas que você ama. E se você ainda não deixou o seu like, a hora é agora, antes da gente terminar. Porque agora chegou o nosso momento da nossa oração. Vamos lá conversar com Deus? Ai, Pai, nós não paramos de te agradecer porque a cada capítulo o Senhor nos surpreende mais e mais. E dessa vez, o Senhor trouxe a jumenta de Balaão, que virou assim um símbolo de como o Senhor usa quem o Senhor quer para trazer mensagem e correção. Através de Balaão, o Senhor também nos mostra, Pai, que nós devemos ficar muito atentos, porque mesmo tendo assim um dom, um talento, Balaão vacilou na intenção do coração dele. Ele até te obedeceu com a boca, mas lutou por interesses próprios. Então esse episódio nos alerta para os líderes atuais, tanto espirituais quanto políticos, na questão do testemunho, da integridade e da motivação deles. Pois é, Pai. Obrigada, Senhor. Amado Deus, misericordioso, Senhor, por todos os livramentos que os nossos olhos físicos não conseguem enxergar, porque são incapazes de contemplar o Teu cuidado, Pai. Obrigada por interromper os nossos planos para evitar as nossas próprias quedas. Seja por anjos didins que o Senhor costuma colocar em nossos caminhos, seja por acontecimentos inusitados. Pai, por favor, continua conosco, não nos abandone e nos dê discernimento que vem do Senhor, capítulo a capítulo, para a gente poder encontrar o caminho de volta para casa. Gratidão, Deus. Nós chamamos e bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é bom o tempo todo. Amém e amém. É isso aí, gente. Um beijo no seu coração. Amanhã tem mais. E eu espero você aqui para a gente refletir, para a gente analisar o passado no atual, presente que a gente está vivendo. Tchau.